Falando agora de meiose. Meiose é um segundo tipo de divisão celular que visa reduzir o número de cromossomos, por isso ela é chamada reducional, enquanto a mitose é chamada de equacional. Essa meiose ela tem como finalidade reduzir o número de cromossomos e como consequência disso formar gametos. Inclusive ela é a principal visão da primeira lei de Mendel, que o Mendel dizia na sua primeira lei que todo caráter é condicionado por um par de fatores que se separam durante a divisão celular. Essa divisão celular é a meiose, porque ocorre a separação desses cromossomos e consequentemente dos genes que estão nesses cromossomos. São os cromossomos homólogos e esses genes são chamados de genes alelos, tá? Essa meiose, ela nos animais, ela tem como finalidade a produção de gametas, nos vegetais ela forma os esporos. Aqui nos animais, os gametas são formados especificamente em estruturas especiais, órgãos especiais chamados gônadas. As gônadas femininas são os ovários e as gônadas masculinas são os testículos. Então, apenas dentro desses órgãos ocorre a meiose. A meiose, ela é, na verdade, ela é uma sequência de duas divisões celulares. Uma primeira, que forma uma célula, forma duas, e a segunda, duas células formam quatro. Então ocorrem duas meioses. A meiose 1, que é essa primeira etapa, a gente chama essa primeira etapa de reducional, porque é nela que ocorre a separação dos cromossomos homólogos, e a segunda etapa é a etapa que é equacional e, portanto, igual à mitose. Ambas são formadas por quatro fases, como acontece na mitose. Então, prófase, metáfase, anáfase e telófase, como é meiose, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Depois prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Na prófase 1 ocorrem todos os eventos que ocorreram na prófase lá da mitose, ou seja, desaparece carioteca, desaparece núcleo, a cromatina começa a espiralizar, os centríolos migram e deixam as fibras do fuso que aparecem. Além disso, ocorre um evento extremamente importante na meiose, que é na prófase 1, que é o maior evento de variabilidade, que é o pareamento dos cromossomos homólogos, ou seja, os cromossomos homólogos se juntam, se pareiam, nós chamamos isso também de sinapse dos homólogos, tá? E de acordo com esse arranjo, ocorre uma grande possibilidade, uma grande diversidade de pareamento e, consequentemente, de variabilidade genética. Além disso, o próprio pareamento permite que cromátides homólogas percam ou troquem partes de si e, consequentemente, isso faz com que aumente ainda mais a variabilidade. O nome disso é crossing over ou permutação. Então, a possibilidade de permutação na prófase 1 aumenta ainda mais a variabilidade. Só o evento do pareamento já é o maior evento de variabilidade que pode ser aumentado em função da possibilidade do crossing over ou permutação. Terminando a prófase 1, vai para a metáfase 1. Metáfase 1 é quase igual à metáfase. Tá? A diferença é o que aconteceu antes, porque lá na metáfase eu tenho cromossomos no equador da célula nesse sentido. Aqui eles estão assim. Ou seja, lá na metáfase, e portanto na mitose, os cromossomos estão no equador da célula ligados às fibras do fuso. Aqui também. Só que aqui, no equador da célula, ligados às fibras do fuso e pareados. Uma outra diferença, lá na metáfase eu tinha duas fibras em cada cromossomo ligados no centrômero para que se separassem as irmãs. Aqui não. Tá? Aqui ocorre apenas uma fibra em cada cromossomo. Qual é a consequência disso? Na anáfase 1 ocorre a separação dos cromossomos homólogos. E com essa separação dos cromossomos homólogos ocorre a redução, por isso reducional, do número de cromossomos. Depois vem telófase. As telófases são todas iguais. A telófase 1 e a telófase 2, ou seja, ocorre tudo o que aconteceu lá na mitose. Reaparece carioteca, reaparece núcleo, os centríolos voltam ao lado das novas cariotecas, tá? As fibras do fuso desaparecem e o que era cromossomo volta a ser cromatina em função da desespiralização. Além disso, acontece a citocinese, que na célula vegetal ela é de dentro para fora, ou centrífuga, e na célula animal é centrípeta, de fora para dentro. Fechamos aí a meiose 1, certo? Após a telófase 1 pode acontecer um período de descanso chamado intercinese, que não pode ser comparado à intérfase, porque na intérfase é um período de alto metabolismo, a intercinese não. Tá? É um descanso que pode não acontecer, ou seja, pode acontecer da célula sair de telófase 1 e já entrar em prófase 2. Como a prófase 2 faz parte da meiose 2 e, portanto, é igual à mitose, tudo o que aconteceu nela aconteceu na mitose. Ou seja, prófase é igual a prófase 2. Metáfase é igual a metáfase 2. Anáfase é igual a anáfase 2 e telófase são todas iguais. Então o que acontece na prófase 2? Desaparece carioteca, desaparece núcleo, os cromossomos, a cromatina começa a espiralizar, os centríolos migram para os polos e deixam as fibras do fuso. Depois vem metáfase, cromossomos no equador da célula ligados às fibras do fuso. Duas fibras em cada
cromossomo para quê? Para que na anáfase, que vem depois, a anáfase 2, que é igual à anáfase, ocorra a duplicação do centrômero e a separação das cromátides irmãs. E depois vem telófase, todas iguais, reaparece caroteca, reaparece núcleo, os cromossomos desespiralizam e voltam a ser cromatida, tá? Os centríolos voltam ao lado das novas cariotecas e as fibras do fluido desaparecem. Além disso, a citocinese, como eu já disse, igual em todos. Na célula vegetal é de dentro para fora e na célula animal de fora para dentro. Respectivamente, centrífuga e centrípeta. É assim, divisão celular. Tchau!